Olá, alunos queridos, tudo bem? Eu sou a professora Mercedes Bonorino, aqui do curso Rico Domingues, e nós estamos com o concurso da PM de Santa Catarina aberto, e nós temos aqui algumas dicas para vocês. Nós estamos vindo numa sequência de dicas para passos para uma boa prova, para passos para o seu sucesso. Essa é a dica 2. Na dica 2, nós vamos falar sobre o gerenciamento de tempo em termos de prova. Sim, porque vocês têm uma prova com questões objetivas e a redação. A prova constará de 5 horas. Ah, é bastante? Sabe? Não, por causa da redação e 58 questões objetivas. Levando-se em consideração o tempo que você gasta, inclusive, tá, para passar no caderno de respostas as questões objetivas, o máximo, mas estourando o máximo de tempo que você tem para fazer a sua redação é de 1h30. Eu acho até melhor você tentar 1h15, para deixar meia hora para passar para o cartão resposta as questões objetivas e ter mais 3 horas ou 3 horas e um pouco para a prova objetiva. Evidentemente, 58 questões em 3 horas, tá? Você faz os cálculos, você vai conseguir responder umas 16, entre 16 e 19 por 1 hora, depende muito da questão. Há questão que vocês fazem rápido, outras não. Deixando então 1h30 para a redação, você tem condições de responder com uma certa tranquilidade as objetivas e ainda deixar um tempo para passar de maneira adequada e sem pressa, para não cometer deslizes também na hora de passar para o cartão resposta as suas respostas da prova objetiva. Então vamos dar uma olhadinha. Eu não sou muito boa em pizza, quer dizer, eu gosto de pizza, mas não sou muito boa em gráficos. Fiz uma coisa bem simples, né? Uma pizzinha tradicional, certo? Aqui na sua 1h30 de redação. 1h30 de redação, eu acho que seria interessante tentar diminuir até para 1h20, tá? O que você diminui aqui, você ganha em oportunidade na prova objetiva para responder com tranquilidade questões de, por exemplo, raciocínio lógico, né? São questões um pouco mais demoradas, certo? E mesmo também para gastar no passar a limpo, vamos falar sobre isso. 1h30 de redação, eu diria que você sim tem de gastar ou deve gastar de 10 a 15 minutos na primeira parte, que é entender a proposta e esboço geral. Entender a proposta é um ponto fundamental. Por quê? Porque um dos aspectos que faz você zerar a redação é exatamente fuga do tema. Fuga parcial ou completa do tema. Isso vai ser, inclusive, matéria de uma outra dica. Tá? Então, ao simplesmente você ler a proposta com carinho, sublinhar as palavras-chave, já fazer um esboço, um pré-rascunho, um mapa mental daquilo que vai falar nos parágrafos, tá? O pré-rascunho, você gasta aí em torno de 10, eu coloquei 15 minutos, tá? Aqui o azul, né? 15 minutos. Aí você respira fundo, toma uma aguinha e parte para a parte mais dura, severa e importante da sua redação, que é o fazer o rascunho, né? Essa parte é a parte mais longa, a mais demorada e que vai se tornar mais tranquila se você tiver o esboço e planejamento prévio feito antes. Vai se tornar mais árdua se você não tiver o esboço, o planejamento prévio antes. Então, cumpra com esse protocolo de feitura de redação. Destinamos meia hora. Então, você pode diminuir, isso é um padrão, você pode gastar 35 a 40 minutos no rascunho e tirar esses minutos, tá, da compreensão da proposta e do planejamento inicial. Pode aqui virar 10 ou até 8, 5, enfim, e você destinar mais tempo para o rascunho ou até o passar a limpo. Terminou o rascunho? Acho que você deveria tomar uma água e ir fazer uma outra prova, a de raciocínio lógico, por exemplo. Você vai ainda ter mais meia hora, tá, certo, para ler este rascunho e aí passar a limpo. Meia hora o máximo, pode ser 20 minutos, pode ser 25, 20, enfim. Depende, você vai se conhecer ao fazer as redações agora conosco no Rico Domingues, nos nossos cursos, tá? Muito bem. Você vai voltar à redação depois de um tempo. Professora, por que eu tenho que fazer uma outra prova? Não posso passar a limpo em seguida? Quer um conselho? Não faça isso. Se você deixar a tua prova, o rascunho, né, lá crescendo como se fosse massa de bolo, vai fazer uma outra prova, de preferência até que não esteja relacionada à matéria. Volta, você voltará depois de uma meia hora
para o seu rascunho, lerá 2 vezes esse rascunho, que é a terceira parte, a leitura do rascunho, revisão de conteúdo e revisão do português, da estrutura, para ver se não deixou passar nada, sim, para verificar se há problemas de português, de estrutura e até de desvios eventuais de conteúdo. Ainda há tempo de resolver isso, de adaptar, de rabiscar no rascunho. O rascunho é para isso. Aí você vai fazer aquela lapidada no texto com um olhar mais crítico, porque você já se distanciou um pouco daquele momento de feitura da redação, em que estamos com as ideias muito efervescentes e não conseguimos ter essa visão crítica, né? Então você deu uma pausa, foi fazer uma outra prova, volta com esse olhar crítico e consegue enxergar, meu Deus, esqueci do acento da palavra polícia, de órgão, não vai deixar passar isso, ok? Vai lá e vai colocar, e aí você vai passar a limpo. O passar a limpo, propriamente dito, que é passar do rascunho para a folha oficial, demorará mais tempo, proporcionalmente, àquele que tem letra feia, aquele que tem letra com aspectos de legibilidade. Esse demorará mais do que aquele que já tem uma letra tranquila e o processo de rascunho é mais ou menos tranquilo e rápido. Você vai se conhecer, você sabe onde mora o seu calcanhar de Aquiles, o seu lado positivo e negativo. Ah, eu demoro para passar limpo. Então você tem de entender que você vai ter que diminuir alguma das outras etapas. Jamais tirar tempo de prova da objetiva, tá entendendo? Então aqui, para fechar essa dica, pessoal, 1h30 de redação, mas o máximo, hein, estourando. Meia hora, mais ou menos, né? Meia hora para 45 minutos, meia hora, 45 minutos para o rascunho, tá? 15 minutos, certo? Para a parte inicial de compreender a proposta e já fazer um pré-rascunho. E outros 15 minutos finais, em que você vai ler pelo menos 2 vezes o seu rascunho, adaptar alguns aspectos e passar propriamente a limpo. Essas partes podem ser readaptadas às suas necessidades, mas nunca, jamais retirar da prova objetiva. O contrário, se conseguir nesse processo todo diminuir para 1h20, 1h15, melhor ainda, tá bom? Bom, fechamos mais uma dica importantíssima, tá? Para você ir bem na prova. Se conhecer o quanto demora em cada etapa da redação, tá bom? Um abraço para vocês e eu vejo vocês em uma outra dica. Tchau, tchau.